Irmãos, Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 4, quero comentar um pouco esse texto, extrair algumas lições para esse primeiro dia de ano, talvez uma retrospectiva e talvez um norte, para a gente poder mirar alguma coisa para a nossa vida. O apóstolo Paulo, irmãos, o interessante é que ele tinha muita reserva de falar dele mesmo. Ele quase sempre não falava dele, experiências dele. É com muita dificuldade que você, quando lê as cartas desse homem, você vê ele falando de si. Muito difícil. Paulo teve uma série de experiências com Cristo, mas parece que ele não gostava muito de falar sobre isso. E você pode ver isso de forma muito clara no final da carta dele aos Coríntios, quando ele narra uma experiência que ele teve assim inefável, que ele viu algo que ele disse que não era nem lícito comentar, e ele começa a sua experiência assim: conheci um homem, como se outra pessoa tivesse tido a experiência no lugar dele, mas foi ele que teve, né? Então o apóstolo Paulo tinha muita preocupação de não atrair os holofotes para si mesmo. Eu acho que isso já é uma boa dica para nós para o ano de 2023. O mundo hoje vive em torno dos holofotes no homem. E quem sabe no ano de 2023 você vire o holofote para Cristo, né? O interessante é que quando Jesus fala do Consolador, um texto muito bonito lá no Evangelho de João, no capítulo 14, e ele volta ao tempo, ele volta a esse mesmo tema no capítulo 17, quando ele termina aquele sermão bonito, e ele ora, e ele fala uma coisa interessante sobre o Espírito Santo. Ele diz assim: quando o Espírito Santo vier, ele me glorificará. Isso é bonito, irmãos, porque a ideia é que quando o Espírito Santo fosse derramado na igreja, e a gente viu isso em Atos 2, no Pentecoste, Jesus fala que o Espírito Santo glorificaria a Cristo no sentido de que apontaria para Cristo. A ideia é como um holofote naquele ator ou no artista, onde de repente ele está ali no palco e onde ele anda, a luz o segue, porque o brilho, a intensidade, a iluminação tem que estar em Cristo. E quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente vê que esse homem tinha muitas reservas de falar sobre si mesmo, mas ele fala sobre si mesmo em 2 cartas. Mas ele fala nessas 2 cartas para instrução da igreja. Ele nunca fala para benefício e orgulho próprio. Ele nunca fala para mostrar os feitos que ele fez, ou as igrejas que ele plantou, ou as viagens que ele realizou, ou tanto de sofrimento que ele enfrentou por causa de Jesus Cristo. A gente vive hoje uma geração extremamente homocêntrica. O centro é o homem, o centro é a pessoa. E de repente tudo gira em torno de nós. E todos os holofotes têm que girar apontando para nós. As nossas dores, as nossas lutas, as nossas vitórias, o nosso. E de repente, irmãos, a gente contraria muitas vezes o que a Bíblia nos ensina, com respeito a gente se esvaziar de nós, para se encher de Cristo. Quando uma pessoa gosta muito de falar de si mesma, você já pode desconfiar que essa pessoa está vazia de Cristo. Porque quanto mais cheia de si, menos cheia do Espírito Santo e de Cristo. Porque quanto mais cheia do Espírito Santo, essa pessoa vai apontar para Cristo e colocar todos os louvores e tudo que ela conquistou, realizou, em gratidão e nas mãos do doador. Amém? Pastor, quais são as 2 cartas que o apóstolo Paulo, ele pincela alguma coisa sobre a sua vida? A primeira é em Gálatas. Nós não vamos falar dela. Em Gálatas, Paulo fala um pouco sobre ele. Mas ele fala sobre ele porque a igreja vivia ali um problema terrível.
Eles queriam que os crentes retornassem às práticas judaizantes do Velho Testamento, como circuncisão para ser crente. E Paulo, irmãos, escreve uma carta assim, cheia de autoridade, e ele dá um exemplo pessoal dele, que ele foi circuncidado, mas que agora isso para ele tinha pouca valia. E a segunda carta, que ele pincela alguma coisa sobre ele, está aí nas suas mãos. Filipenses capítulo 3. O interessante é que essa carta é uma das cartas chamadas cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses. Paulo escreve essas cartas estando no seu primeiro aprisionamento em Roma. Ele seria solto, faria outras viagens, iria para Creta, escreveria carta a Tito e faria muitas outras coisas. Mas quando ele escreve essa carta, o apóstolo Paulo está preso. Não se esqueça disso. E a igreja dos filipenses está sofrendo por causa da prisão de Paulo. Por quê? Porque está com medo dele ser morto. E você conhece a história dessa igreja, irmãos. A história dessa igreja, como diz o Hernandes, ela é uma história eivada de sangue, suor e lágrimas. Está lá em Atos 16. Paulo, quando chega na Europa, ele aporta em primeiro lugar em Filipos. Foi a porta de entrada da evangelização da Europa. E quando Paulo chega nessa cidade, que o texto em Atos diz que é uma colônia romana, não é uma cidade muito importante, mas é uma colônia de Roma. O apóstolo Paulo não acha uma sinagoga para pregar. Por quê? Porque é uma cidade de pouca importância. Veja que em Atos 17, quando ele chega em Tessalônica, ele vai pregar numa sinagoga. Por quê? Porque Tessalônica era a capital da Macedônia. Filipos não. E o texto diz que ele encontra um lugar que parece um lugar de oração. Você conhece a história, e a história é bonita. E a Bíblia diz que ali naquele lugar que parece um lugar de oração, ele começa a orar e começa a pregar, e o Espírito Santo abre os ouvidos e os olhos e o coração de uma mulher. Como é que ela chama? Lídia. E essa mulher era uma mulher rica. Ela era uma mulher da cidade de Tiatira, uma das cidades que está lá, nas 7 igrejas do Apocalipse, na Ásia Menor. A Bíblia diz que ela era uma comerciante de púrpura, era uma mulher da moda, era sócia da Autogiro, coisa linda. Ela era uma mulher, irmãos, que tingia tecidos, e naquela época, isso dava muito dinheiro. E a Bíblia diz que ela era uma mulher que mexia com essas coisas. E quando Deus abre o entendimento dessa mulher, a Bíblia diz que ela recebe a Cristo e abre não só o coração, mas a sua casa. Isso é bonito. Isso é bonito. Quando o Evangelho chega, ele faz uma obra no coração, mas ele faz também uma obra nas mãos. A fé é para ser proclamada, mas é para ser vivida. A fé é para ser vivenciada, experimentada no dia a dia. E a Bíblia diz que ela abriu a sua casa, e ali começou a primeira igreja da Europa. Imagina, na casa de uma mulher. E o apóstolo Paulo, irmãos, pregou a palavra de Deus com muita intensidade e coragem. Mas aconteceu um incidente em Filipos, com a menina que tinha um espírito de adivinhação. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo não aguentou mais aquela ladainha atrás dele, e ele então expulsa aquele espírito. E essa menina dava muito lucro para as pessoas que eram dono dela, e eles perseguiram a Paulo. O texto diz, irmãos, que a multidão da cidade de Filipos se enfureceu de forma tamanha contra o apóstolo, que o lincharam em praça pública, rasgaram as suas roupas, açoitaram o apóstolo Paulo com varas, prenderam o apóstolo Paulo no cárcere, por causa da mensagem do Evangelho. Veja, querido, que foi esse cenário que a igreja de Filipos começou. E o texto diz que no cárcere,
O apóstolo Paulo foi preso com os pés e mãos no tronco. Tem gente, irmãos, que está aí morrendo de medo do novo governo que tomou posse hoje, né? Pode ficar tranquilo que eu acho que você não vai para o tronco, não. Você pode ir para outro lugar, mas para o tronco, eu tenho certeza que você ainda não vai. E talvez você também não vai ser linchado e as suas roupas rasgadas em praça pública. E veja que o apóstolo Paulo fez isso, foi subjugado a isso por causa da vontade de Deus. É isso que às vezes a gente não entende, né? A gente acha que a vontade de Deus para nós vai ser sempre acontecer coisa boa. E aí quando vem a passagem de ano, a gente sempre faz planos bons, não é? Eu vou ter um emprego melhor, vou trocar de carro, vou comprar uma casa. Pastor, isso é errado? Não, isso é certo, a gente precisa avançar. Mas em meio às coisas boas, aparentemente boas, que você pede, ou deseja, ou almeja, ou como o nosso querido disse, como um projeto para 2023, Deus é que sabe, irmãos, no meio desse negócio aí pode ter uma tragédia. Aí você vai dizer assim, não, aquilo que eu queria e aconteceu é de Deus, e aquilo que eu queria e não aconteceu, ou aconteceu de outro jeito, não é de Deus? Então como é que é a nossa vida? Ela é compartimentalizada? Uma coisa é de Deus, outra coisa é do diabo? Se você voltar um pouquinho nas Escrituras, você vai ver que o desejo de Paulo não era ir para a Europa. Já preguei um sermão aqui sobre a vontade de Deus ser superior à nossa vontade. O desejo de Paulo era ir por Oriente, era ir para a Ásia Menor, para a região oriental da Ásia Menor. Está escrito isso lá em Atos. Mas o Espírito Santo o compungiu para ir para outra direção. E à noite, ele teve um sonho. E nesse sonho aparece um homem macedônio que diz para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu que aquele sonho era de Deus. E foi aí que ele aportou na cidade de Filipos. Como a gente vai dizer que não era da vontade de Deus ele ir para lá? Só que estando em Filipos, irmãos, houveram sangue, suor e lágrimas. O apóstolo Paulo, irmãos, foi linchado. Suas costas foram marcadas, seus pés e mãos foram machucados, ele ficou preso no tronco. E aí quando a igreja de Filipos ficou sabendo disso, um pouco mais à frente, a igreja se entristeceu sobremaneira. A igreja temeu, por quê? Porque ficou com medo do grande apóstolo Paulo morrer, quando ele foi preso em Roma. E a igreja foi tomada, irmãos, de uma tristeza muito grande. O seu servo, o seu apóstolo, aquele que fincou o evangelho aqui na Europa, aquele que nós contribuímos com a obra missionária, a carta dele é muito linda, ele agradece a Deus as ofertas. De repente ele escreve a essa igreja, e ele fala o que para essa igreja? Alegrai-vos. A gente se esquece, irmãos, porque que Paulo reiteradamente fala a mesma coisa na carta aos Filipenses, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Pastor, por que Paulo insistiu tanto na alegria? Porque a igreja estava triste. A igreja estava com medo. A igreja estava sentida por causa das circunstâncias. Paulo preso em Roma, e eles então, irmãos, foram tomados de um medo, de uma angústia de alma, e ele escreve a carta, dizendo para eles assim, olha, alegrai-vos, porque o morrer para mim é lucro, e o viver é Cristo. Interessante, irmãos, que Paulo no capítulo 2, ele fala sobre isso, ele fala para eles não se preocuparem com ele, ele fala para eles se alegrarem, porque ele está preso, mas é uma oportunidade do evangelho avançar, porque toda a guarda que tomava conta de Paulo ouviu o evangelho. E ele então anima a igreja, para que a igreja não fique entristecida com as circunstâncias aparentemente ruins que o apóstolo Paulo estava vivendo. Essa palavra, irmãos, é para mim e para você hoje. Nós temos que tomar cuidado para não deixar que as circunstâncias da vida, do mundo, abatam a igreja e a gente se entristeça e perca a alegria em Cristo.
E o apóstolo Paulo então escreve a essa igreja, dizendo o seguinte: olha, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos, não fiquem tristes, porque eu estou preso, estou pronto para viver, estou pronto para morrer, por amor a Cristo. E aí, irmãos, nesse contexto de uma igreja preocupada, de uma igreja entristecida por causa das circunstâncias que o apóstolo vivia, ele escreve a sua carta, uma das mais pessoais do apóstolo. Ela e 2 Coríntios, na minha opinião. E ele escreve uma carta belíssima, irmãos, para encorajar a igreja, mas também para instruir a igreja em algumas coisas. Por exemplo, existia um grupo de pessoas na igreja que se consideravam perfeitos, que se consideravam crentes de primeira categoria, você entende? Que se consideravam crentes assim, que estavam acima dos outros. E o apóstolo Paulo também escreve com respeito a isso, falando do perigo que há no perfeccionismo cristão, de você se achar melhor do que os outros, uma classe superior a outra de crente. Você quer ver uma outra coisa? Dentro da igreja de Filipos, a igreja que Paulo amava, tinha grupinhos de uns contra os outros. Tinha pessoas, irmãos, que tinha ali um culto à personalidade. Tinha gente que seguia fulano e outro que seguia ciclano. E Paulo escreve dizendo o seguinte: olha, eu estou escrevendo a vocês para que vocês tenham o mesmo sentimento e sempre julguem os outros superiores a si mesmos. Por quê? Porque tinha gente lá que se julgava superior aos outros. E o apóstolo Paulo, irmãos, então ele instrui, combate alguns problemas na igreja. Você vê que igreja entra ano, sai ano, entra milênio e sai milênio, os problemas são os mesmos. Sabe por quê? Porque o ser humano é o mesmo. É tristeza por causa de alguma coisa que está acontecendo. É de repente uma tendência a você achar que é melhor do que as pessoas, que você tem mais tempo na fé. E de repente ter crente de primeira categoria e segunda categoria. O perigo de na igreja ter grupos que seguem A, seguem B, e de repente a igreja fica segmentada, fracionada, de pessoas que gostam mais de fulano do que ciclano. Quem que vai pregar hoje? É o fulano, então não vou não. Aquela coisa que a gente... É bom ter pastor de uma igreja só, porque não tem jeito, né? Eu só tenho o pastor Luciano, então você vai ter que gostar de mim. Queira você, queira não, porque não tem outro, né? Agora, ano que vem vai ter outro, esse ano vai ter outro, ano que vem, nós já chegamos no ano, né? Esse ano vai ter outro. Mas eu estou citando isso, irmãos, como exemplo, porque você vê que lá nos primórdios do cristianismo, os problemas que, não é, apareciam no seio da igreja, são os mesmos que tem hoje, irmãos. O ser humano é o mesmo. E tem gente que às vezes dizia já para mim assim: ah, pastor, seria tão bom se a gente vivesse nos dias da igreja primitiva, né? Eu sempre digo assim: não seria não, irmão, seria uma tragédia. Seria muito pior do que hoje. Porque no tempo da igreja primitiva, nós não tínhamos isso aqui, irmãos. Nós tínhamos só a palavra pregada dos apóstolos que depois foram escritas. Você imagina a tragédia, irmãos, dos problemas que tinham na igreja, quando o cristianismo não existia, entra numa cultura e o negócio começa a mudar tudo. Era a igreja daquele tempo. Hoje, irmãos, hoje a gente já tem a base, o fundamento. E para essa igreja, irmãos, Paulo escreve uma belíssima e pequena carta. A carta de Paulo aos Filipenses tem apenas 4 capítulos. Ela é uma carta muito linda, porque ela, além dela corrigir alguns erros na igreja, Paulo quer devolver à igreja a alegria perdida do evangelho. 16 vezes nessa carta, Paulo alude à palavra alegrai-vos. Ele quer devolver aos crentes que a verdadeira alegria nossa não pode estar nas circunstâncias da nossa vida. É claro que a gente se entristece, mas aquele contentamento interno, aquela alegria que ninguém pode nos tirar, isso, irmãos, é o evangelho que produz. E independente das circunstâncias, nós temos que ser alegres. Aos crentes em Corinto, Paulo diz assim: entristecido, mas sempre alegre. Pastor, como é que pode isso? Se você é um crente de verdade, você sabe o que é.
Se você já teve um encontro com Cristo, você sabe o que é isso. É você derramar lágrimas por causa de uma circunstância aflitiva, como eu já derramei, como você já derramou, como você já derramou. Mas sabendo que as nossas lágrimas são sorvidas num cadinho de Deus e levadas ao trono de Deus, como diz Apocalipse. E nessas lágrimas de tristeza, como dizia John Piper, há escondido uma face de um sorriso. Esse estado de espírito, de contentamento que a gente tem mesmo derramando lágrimas, que a gente sabe que as nossas lágrimas são derramadas em última instância na presença de Deus. Amém. Paulo escreve essa belíssima carta, irmãos. E no capítulo 3, vamos lá. O apóstolo Paulo, como em Gálatas, ele dá uma pincelada sobre a vida dele. Versículo 4: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Carne aqui, irmãos, é a natureza humana. É aquela coisa da humanidade, aquele holofote no homem, entende? Carne aqui é no sentido da ausência de Cristo. O homem realizador e centro de todas as coisas. E ele agora começa a discorrer um pouco sobre ele. Olha, isso aqui, irmãos, é um milagre. Paulo não fala isso não. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irmãos, se precisava de um cara religioso, era Paulo. Paulo era o suprassumo da religião. Ele era o cara. Ele era descendente de hebreu. Ele era da família da fé de Israel. Ele era da tribo de Benjamim. Ele era um fariseu. Está aí, versículo de número 5. O fariseu era os detentores, né? De toda a piedade, robustez religiosa em Israel. E mais ainda, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irmãos, Paulo era aquele homem que ele queria cumprir a lei por causa daquele zelo que ele tinha, que aquela lei poderia salvá-lo. Mas agora olha o que acontece. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Veja que agora o holofote vai virar, ó. Não vai ser mais para ele. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Veja que essa palavra para Paulo é importantíssima. Por quê? Porque antes ele tinha. A justiça que ele tinha era dele, guardando a lei. Agora ele diz, versículo 9: não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Pastor, o que essa justiça promove em nós? Verso de número 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pastor, o que Paulo está ensinando para a igreja? Tire o holofote de você. Tire o holofote da sua justiça. Tire o holofote dos seus méritos. Abra mão disso tudo. Não confie nas suas realizações pessoais. Não coloque a sua esperança naquilo que você realiza com as suas mãos. Paulo chega a dizer que tudo que antes para ele lhe era extremamente caro, a Bíblia diz que ele agora perdeu tudo. E mais ainda, ele é considerado como refúgio.
Se você olhar no grego, essa palavra, refúgio, que está aí na sua Bíblia, é a palavra, desculpe, se eu usá-la aqui de forma mais chula, é a palavra esterco. Para não usar outra palavra pior, tá bom? Em outras palavras, tudo que Paulo se vangloriava, batia no peito e buscava a justiça própria como um fariseu religioso que perseguia a igreja e achava que com isso ganhava mérito de Deus, ele considerou como perda e como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele. Isso é bonito, irmão, sabe por quê? Porque a identidade de Paulo muda. Paulo agora não é um fariseu, Paulo agora é um cristão. Paulo agora não é alguém que busca para si a justiça própria e nem os holofotes, mas ele agora quer apontar para Cristo, quer conhecer a Cristo, quer se deleitar em Cristo, quer ser participante da sua comunhão, como diz o texto, quer conhecer a sua ressurreição. Ele agora é um novo homem, ele agora vive para a glória de Deus, ele agora abandonou tudo aquilo que ele achava que ele era caro nessa vida, porque ele recebeu a verdadeira riqueza, que é Jesus. Portanto, irmãos, isso é uma dica muito boa para nós, não é? No mundo onde as pessoas buscam a glória pessoal, quem sabe um projeto bom para 2023 é para que Cristo seja mais glorificado em você. Através da sua vida, do seu testemunho, do seu compromisso com a igreja, com a obra do Senhor, um tempinho especial na sua agenda, para não negligenciar práticas espirituais tão importantes, que a gente tem negligenciado, porque às vezes a gente entulha a nossa agenda com tanta coisa, que não sobra tempo, né? Tantas coisas e afazeres, e a gente busca com tanto empenho e suor, realizações pessoais. Pastor, isso é pecado? Não, a gente busca, é necessário, não é? Deus deu ao homem esse mandato social, cultural, espiritual, e eu preciso, né, ter equilíbrio nesses 3 mandatos. Eu preciso ter equilíbrio entre o meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com as pessoas e o meu trabalho e construção de algo bom para esse mundo, mas tem que ter equilíbrio, entende, irmãos? Eu fiz academia alguns anos, viu, Roberto? Pasmem. Mas eu fiz academia. Estou pensando até em voltar, que depois que a gente pega uma idade, né, Roberto? Você tem que desenferrujar, meu filho, porque senão o negócio fica igual porta velha. Mas, pastor, por que o senhor está dando essa volta? Porque na academia, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com a hipertrofia e com a atrofia, não é? Se você não fizer os exercícios de forma muito equilibrada e sistemática, você fica com um braço mais musculoso, o outro a perna fina, e fica mais ou menos um sapo inchado, entende? Meio disforme. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque, irmãos, quem sabe nesse ano de 2023, você equilibre os 3 mandatos que Deus deu a você como um mandato para você viver nesse mundo de forma equilibrada. O mandato cultural, que é para você trabalhar e construir algo nessa nossa cultura para a glória de Deus. O mandato social, de você se relacionar com as pessoas e com os crentes e com a família e construir relacionamento para a glória de Deus. E o mandato espiritual, de você se relacionar com Deus, de você buscar Deus, de você ser uma pessoa que se esmera em ter uma comunhão com Deus. Se não equilibrar essas 3 coisas, irmãos, fica igual o sujeito na academia. Cresce muito a musculatura cultural, mas o relacionamento com Deus está atrofiado. Cresce muito a conta bancária, mas os filhos não te olham na cara. Cresce muito o relacionamento, é aquela pessoa alegre, que gosta de todo mundo, que é amiga de todo mundo, mas de repente está preguiçoso. Não traz o sustento para dentro de casa. O desafio nosso, irmãos, não é deixar de fazer as coisas. O desafio nosso é fazer as coisas de forma equilibrada. Para que você seja um sujeito musculoso. Mas musculoso bonito, que desenvolve a sua musculatura nas 3 áreas necessárias da vida: espiritual, social e cultural.
A carta de Paulo aos Filipenses ataca esse mal na igreja. A igreja, irmãos, tinha pessoas lá, como eu disse, que se achavam perfeitas. Achavam que tinham desenvolvido uma espiritualidade assim acima de todo mundo. E Paulo, então, irmãos, ele primeiro dá um exemplo dele. Por quê? Para mostrar o que ele achava que antes era algo de tão valioso, mas que por causa de Cristo, ele agora entendeu que podia perder tudo e considerar até aquilo que ele achava tão importante como esterco. Por quê? Porque ele achou a pérola de maior valor. Aliás, ele não achou, né? Ele foi achado. E no versículo 12, eu quero enfatizar agora esses versos, e eu já estou quase terminando. Você vai ver um dos problemas da igreja. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Olha o problema na igreja. As pessoas na igreja se achavam melhores do que as outras. E elas se achavam perfeitas em relação às outras. E o apóstolo Paulo dá exemplo da própria vida. Está vendo por que ele escreve sobre ele anteriormente? Não é para se gabar do que ele era, não, irmãos. Para mostrar que ele no passado também se achava perfeito. E depois que Cristo entrou na vida dele, tudo mudou. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pastor, qual que era a estratégia de Paulo para atacar o problema que existia na igreja com respeito àquelas pessoas que enfatizavam em demasia essa espiritualidade e se achavam melhores do que as outras? O apóstolo Paulo, irmãos, usa duas estratégias muito bonitas. Primeiro, o apóstolo Paulo mostra que ele mesmo, né, era uma pessoa imperfeita, que ele mesmo não tinha alcançado a perfeição, que ele mesmo tinha consciência da sua imperfeição, mesmo sendo alcançado por Cristo. Ele fala isso no verso 12 e no início do verso 13. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Quanto a mim, irmãos, verso 13, não julgo havê-lo alcançado. Paulo, irmãos, tinha consciência da sua imperfeição agora. Veja que antes, quando ele não tinha Cristo, ele achava que era perfeito. Mas agora, com Cristo, ele se vê imperfeito. Isso é muito bonito, irmão. Sabe por quê? Porque, como dizia o nosso saudoso, né, morreu sábado, o Papa Emérito, né, o Bento XVI, o Joseph Ratzinger, um homem, um teólogo, irmãos, de mão cheia. Numa dos seus livros, ele diz o seguinte: é impossível o homem conhecer a si mesmo sem antes ele conhecer a Cristo. E é isso que Paulo está dizendo, irmãos. Somente se considera perfeito aquele que não conhece a Deus e a Cristo. Por quê? Porque quando a gente conhece a Cristo, a gente vê a nossa imperfeição. E o grande apóstolo Paulo está dizendo para a igreja assim: olha, eu tenho a minha consciência certa da minha imperfeição, mesmo eu sendo alcançado por Cristo. Ele diz: olha, eu não julgo havê-lo alcançado o que? A perfeição, no verso 12. Então, irmãos, uma boa dica para nós no ano de 2023, que já começou, que a gente tenha uma consciência mais aguçada, não da imperfeição dos outros, mas da nossa própria. Olhar para dentro de nós e termos essa consciência de que nós somos imperfeitos. Mesmo sendo de Cristo, eu cometo erros, eu tenho falhas, eu sou limitado.
A nossa luta com o pecado não terminou. Ela é diária, ela é constante. Pedro diz que o diabo anda em derredor. Eu não posso baixar as armas, eu tenho que ficar alerta, eu tenho que ter a consciência, irmãos, das minhas limitações. Portanto, o apóstolo Paulo nos dá a dica boa: a perfeição espiritual é muito perigosa, porque ela denota, na realidade, uma presunção espiritual, né? E quando Cristo entra em nós, a gente tem que retirar os holofotes de nós e colocar nele e buscá-lo. Mas acima de tudo, irmãos, reconhecer as nossas lutas, dificuldades, a nossa imperfeição e saber que nós não somos perfeitos. E se nós não somos perfeitos, a gente não pode ficar exigindo muito dos outros o que a gente não pode dar, né? Então, irmãos, essa é a primeira grande dica que o apóstolo Paulo dá a uma igreja que tinha áreas de perfeição. Tenham a consciência da sua imperfeição, porque assim vocês vão tratar os outros com mais amabilidade, com mais humildade. Vocês vão ver que vocês vão viver melhor e não exigir das pessoas aquilo que vocês mesmos não vão poder conceder. Agora preste atenção, irmãos. Paulo é muito inteligente. Ele não apenas mostra à igreja que ela precisa de ter uma consciência da sua imperfeição, mas ele agora mostra à igreja uma ambição que essa igreja precisa ter. Essa semana um jovem me procurou e disse para mim o seguinte: pastor, ter ambição é pecado? O que você acha? Ter ambição é pecado? Aí eu respondi para ele, viu, Diógenes? Falei, claro que não. Você ter ambição não é pecado. Você quer ver? Não, pastor, em 2023 eu tenho uma ambição de passar no vestibular. Isso é pecado? Claro que não. Porque a palavra ambição é o quê? Eu desejo, eu almejo, eu busco, eu luto, eu empenho, eu ambiciono. Então ambição não é pecado. Pecado é o que você ambiciona. Mas todos nós desejamos, todos nós ambicionamos, todos nós queremos, todos nós almejamos. E louvado seja Deus que é assim, porque senão você ficava estagnado, meu filho. Pastor Luciano, quando formou no seminário, eu ambicionava fazer um curso. Depois, graças a Deus eu fiz. Mas por que eu fiz? Porque eu ambicionei. Recebi no meu essas redes sociais que a gente tem um seguidor aí, né? Uma pessoa que se aconselhou comigo, pessoa muito querida. E ele falou comigo um negócio bacana. Ele disse assim: pastor, olha, eu estou num relacionamento aí e eu ambiciono casar e constituir uma família. Olha, como é que isso pode ser pecado? Está vendo? Então, irmãos, ambição não é pecado. Ambição, direcionado para a forma certa, é algo bacana, bonito, é algo que movimenta você, é algo que dá a você uma impulsão, uma busca, uma ambição. É ruim a pessoa que não ambiciona nada, não deseja nada, não quer nada, também não vive nada, né? A gente ambiciona, né, Roberto? Ambiciono aprovar um projeto bonito para a IPVO. Nós ambicionamos construir um lugar maior, melhor, para mais pessoas. Nós ambicionamos investir mais, abrir mais igrejas, organizar mais igrejas. Eu ambiciono, irmãos, em nome de Jesus. Se você não ambiciona nada na sua vida, você tem que orar, pedir a Deus para alargar os seus horizontes, porque talvez falta você esse desejo, que de repente impulsiona você. E o apóstolo Paulo é muito inteligente, sabe por quê? Porque só reconhecer, só ter a consciência da imperfeição não basta. Você tem que ter uma nova ambição na sua vida. E ele mostra agora qual é. Olha que bonito. Ele diz assim, verso 12:
Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Em outras palavras, eu tenho a consciência da minha imperfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo tinha a consciência da sua imperfeição, mas ele tinha a ambição de buscá-la em Cristo Jesus. Está vendo? Dá uma olhadinha aí que a palavra prossigo aparece 2 vezes nesse texto. Versículo 12, prossigo para conquistar. Versículo 14, prossigo para o alvo. A ênfase, irmãos, é prosseguir. Uma dica boa para esse ano de 2023. Pastor, eu reconheço a minha imperfeição e agora eu quero ter uma ambição. Qual é? Prosseguir em busca da perfeição em Cristo Jesus. Em outras palavras, aquilo que eu reconheço em mim, que é uma imperfeição, eu vou buscar a perfeição. Eu vou alcançá-la? Não sei, mas eu vou prosseguir. Eu vou perseguir. Eu vou buscar. E aí, irmãos, como é que a gente persegue essas coisas, pastor? Como se dá esse progresso que Paulo fala no versículo 13? Quando ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? A perfeição. Mas uma coisa faço. Como é que se dá esse progresso rumo a essa perfeição, a essa restauração que Deus quer que aconteça na minha vida, numa área que de repente eu entendo que eu sou tão imperfeito e preciso melhorar? Primeiro, tem que ter foco. Tem que ter direção certa. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz: olha, mas uma coisa faço. Isso é foco. Isso é você ter o cuidado de não se distrair. Existem muitas distrações no mundo. Existem muitas coisas que nos distraem de colocar o foco correto, a ambição correta. Então o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu faço uma coisa. Só que essa uma coisa dele abre num leque de 3 estratégias. Olha que bonito. Pastor, como é que eu consigo prosseguir rumo a uma experiência maior, melhor de vida, ser uma pessoa melhor, perseguir essa perfeição que a gente acha em Cristo Jesus e que Ele tem para mim, e deseja para mim, e quer para mim? Qual é a estratégia, irmãos, dessa ambição que o apóstolo Paulo passa para essa igreja, para que, quem sabe, esse ano de 2023, a gente possa pelo menos ter esse foco, esse alvo, essa ambição, de em algumas áreas da nossa vida, a gente acertar, a gente regular, a gente buscar em Cristo uma mudança em nós, que precisa ser feita. Quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu faço uma coisa, ele mostra a ambição dele qual é. Ele quer perseguir essa perfeição. Ele quer alcançar aquilo que ele foi alcançado. Ele quer que a obra do Espírito Santo nele seja uma obra mais vibrante, onde traduza num fruto mais maduro, mais gostoso, que de repente glorifique mais a Deus. E aqui, irmãos, tem 3 estratégias maravilhosas, que eu acho que eu e você precisamos pensar nela, e eu concluo com elas. Primeiro, pastor, qual é a estratégia para a gente prosseguir nessa ambição rumo à perfeição que Cristo tem para mim? Primeiro é esquecer o passado. E aí você vai entender porque que Paulo contou atrás como é que ele era. Uma coisa faço, verso 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Pastor, como é que eu prossigo rumo à perfeição que Cristo tem para mim? Primeiro, esquecendo o passado. Se você notar os versículos que eu li anteriormente, o apóstolo Paulo faz questão de dizer, lá no versículo de número 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Paulo, irmãos, tinha um passado que ele não se gloriava agora mais nele. Paulo era um homem que perseguiu a igreja, prendeu a igreja e mandou matar os crentes. O passado de Paulo podia ser um fantasma para aprisionar o presente dele. Mas ele, irmãos, ensina uma grande lição para a igreja de Filipos. Ele diz: olha,
Esqueçam do passado, não no sentido de que você vai tirar da sua cabeça lembrança, mas no sentido de que o passado não vai ser um carcereiro para aprisionar você para não viver o presente. Rubem Alves diz que o nosso passado, ele sempre tem que ser um professor e nunca um carcereiro. Passado é para nos ensinar a viver melhor no presente e nunca nos aprisionar a viver o presente. Portanto, querido, o que passou, passou. Cuidado para a gente não viver aprisionado no passado, em alguma coisa que aconteceu, num fato que saiu do lugar, e de repente isso atrapalha a vida da gente avançar, da gente viver. E o apóstolo Paulo, olha, vocês querem serem perfeitos, querem buscar a perfeição, esqueçam do passado. Mas em segundo lugar, irmãos, o apóstolo Paulo dá uma segunda estratégia, é viver o presente. Ele diz lá no versículo 13, e avançando para as que diante de mim estão. Esquecer o passado não é você ter amnésia. Esquecer o passado é você não deixar que o passado te aprisione, para que você não viva o presente que Deus te deu, amém? O presente é tudo que nós temos. O presente é o hoje. Hoje é o dia da salvação, diz Paulo aos Coríntios. É hoje, querido, que Deus tem para mim e para você. Nós não temos mais nada, só o hoje. Alguém já disse que o passado só existe aqui. Alguém já disse que o futuro só existe na mente de Deus. Pastor, o que nós temos? O presente. E o que a gente tem que fazer com ele? Viver com toda intensidade. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero avançar para as coisas que diante de mim estão. Então, querido, viva o presente. Viva o que Deus te deu hoje. Viva com toda a intensidade. Não seja um prisioneiro do seu passado, que isso impeça você de viver o presente. Viva o presente com tudo que Ele tem para você, porque o presente é uma dádiva de Deus para você enquanto há vida. Aproveite as oportunidades. Aproveite aquilo que Deus está te dando hoje. Não fica preso naquilo que aconteceu lá atrás. O apóstolo Paulo poderia ser um homem profundamente amargurado, mas ele não era. Por quê? Porque ele esqueceu das coisas que para trás ficavam. E ele avança para aquilo que Deus tem para ele agora. E é isso que Deus tem para nós, irmãos. Ah, pastor, mas 2023, eu acho que o negócio não vai ficar bom. Querido, viva o hoje. Viva o que Deus tem para você agora. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando, porque o hoje é tudo que nós temos. Eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu descer desse púlpito daqui a pouco, não sei. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver com toda a alegria e intensidade para a glória de Deus, o meu agora, o meu hoje. Eu aprendi isso muito, irmãos, com a minha Teresa. Minha Teresa já enfrentou reveses duros na vida. E ela e outros que já enfrentaram, sabem mais do que nunca o apego e o amor que eles têm ao momento, ao agora, né? Porque não sabe. Passado acabou, futuro ainda não tem. Pastor, o que eu tenho? Eu tenho agora. Então celebre, querido, com alegria. Pare de se amargurar, pare de se preocupar. Viva o presente. O presente é um presente de Deus, para mim e para você. E a terceira e última estratégia, versículo 14. Uma coisa faço. Veja bem que Paulo é um homem ambicioso. Qual que é a ambição de Paulo? Buscar a perfeição em Cristo. Porque ele sabe que é um homem perfeito. E para buscar essa perfeição, ele tem uma ambição. E essa ambição dele tem 3 estratégias. Esquecer o passado, viver o presente, mas com os olhos no prêmio do futuro. Olha o que diz o verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O interessante, irmãos, que o futuro para Paulo não era alguma coisa assim que não existia, não. Ele sabia muito bem, como eu e você sabemos muito bem, o que nos aguarda lá na frente. O prêmio que Deus tem para dar para nós.
O prêmio dele ter chamado a mim e a você para sermos cristãos e dele, a soberana vocação de Deus. Vocação de quê, pastor? De ser um cristão. De ser alguém que conhece a Cristo. De ser alguém que foi encontrado nele. Foi alguém que foi achado por ele. Essa vocação soberana. E Paulo, irmãos, a Bíblia diz, prossigo para o alvo. A palavra alvo aqui é fita. Bonito, né? No grego é skopos. Significa fita. Sabe aquela fita que eles põem no final de uma corrida? Do maratonista? Pastor, qual que é a ideia de Paulo? Paulo é um corredor. Paulo é um maratonista. A carreira cristã é uma corrida. Paulo usou muitas vezes essa metáfora. Muitas vezes. Ele dizia que ele esmurrava o corpo dele para que ele mesmo não fosse desqualificado e pudesse chegar lá a receber a coroa. Ele fala isso em 2 Timóteo. Paulo usa muito essa ideia do corredor. E aqui ele diz o seguinte, olha, eu prossigo para o alvo, ou seja, eu estou correndo, eu corro, eu não esmoreço, eu olho lá na frente, porque lá na frente está a fita, a chegada, e eu quero chegar lá. E ele usa figuras aqui maravilhosas. Por que ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam? Você sabe que se um corredor correr e olhar para trás, o que acontece com ele? Ele cai. Ele não consegue correr. É por isso que numa maratona, numa corrida, vocês já viram nas Olimpíadas, a pessoa não pode olhar para trás e nem ser desviada da atenção. Por quê? Porque ela perde completamente a noção do negócio. E Paulo então diz assim, olha, eu vou me esquecer das coisas que para trás ficam, eu não vou olhar para trás, porque senão eu vou me desequilibrar e cair. Segundo, eu vou avançar para aquelas que diante de mim estão. Existe ainda um percurso a correr que está diante de mim, eu vou corrê-lo. Mas eu vou correr com os olhos aonde? Na fita, no alvo. Eu vou prosseguir para o alvo. Em 2023, meu irmão, o meu apelo para você é o seguinte, prossiga. Não pare. Não olhe para trás. Não se esmoreça. Prossiga. Porque tem um prêmio esperando para você, amém? Prossigo para o alvo, para o prêmio. Que prêmio que é, pastor? O prêmio que nós receberemos do Senhor. O prêmio da vocação pelo qual Cristo nos chamou. O prêmio que nós receberemos das suas mãos, de vivermos eternamente com Ele, de sermos restaurados à sua imagem completamente e de conhecê-lo como somos conhecidos. Pastor, isso vai acontecer quando? Não sei, mas uma coisa eu sei, no dia que você morrer isso vai acontecer, se você for de Cristo, porque afinal de contas, John Stott, num dos seus livros, A Cruz de Cristo, ele diz o seguinte, a salvação plena do crente acontece também quando ele morre, porque quando ele morre, ele já está diante do seu Senhor. É claro que essa salvação não vai ser completa, por quê? Porque quando Jesus voltar aí que ele vai completar tudo, mas irmãos, nós conheceremos como somos conhecidos, e nós receberemos dele um prêmio. Portanto, meu querido, talvez uma dica boa para esse ano, para esse dia. Primeiro, pastor, vamos ter a consciência do que a gente falhou em 2022. Talvez no casamento, talvez com os filhos, talvez no trabalho. Vamos ter a consciência das nossas imperfeições. Vamos ser mais humildes no trato uns com os outros. Aliás, a carta de Paulo aos Filipenses é a carta da humildade. É lá que tem aquele belíssimo hino que ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, tendo forma de Deus, abriu mão, se esvaziou e tornou-se reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou. É aqui, irmãos, que Paulo ensina a igreja, a gente não achar que é melhor do que os outros, que galgou algo mais do que os outros em espiritualidade. Pelo contrário, nós somos imperfeitos, irmãos, e precisamos todos os dias ter uma ambição santa na nossa vida. Qual é? Buscar a perfeição em Cristo Jesus. Buscar a santificação de vida. Buscar nos tornar semelhantes àquele que nos conquistou. Buscarmos essa perfeição em Cristo, porque fora dele, irmãos, é impossível. Fora dele o que a gente quer é pecar mais, é transgredir mais, é falar de nós mais,
é mostrar como somos bons mais. Mas em Cristo, irmãos, a gente quer buscar essa perfeição porque o Espírito Santo dele nos aperfeiçoa. E a gente deseja isso de todo o coração. Pastor, como é que eu prossigo nessa meta em 2023? Querido, corta as cordas, né, do passado. Tem uma ilustração bonita que fala sobre isso, dos dois bêbados, né? Já contei aqui. Os dois bêbados foram numa festa numa ilha e eles tomaram todas, encheram a cara na festa de final de ano, e eles no meio da festa resolveram ir embora. E de repente eles quiseram ir embora e desceram a casa, entraram no barco, começaram a remar, os dois, e remando, e remando, e remando, e remando, e remando. O dia amanheceu. E eles, tontos demais, não aguentaram e desmaiaram no barco. Aí quando a festa acaba, desce os convidados, na hora que olha no cais, está lá os dois bêbados dormindo dentro do barco, no cais. Pastor, o que aconteceu? Simples, eles estavam tontos. Entraram dentro do barco, começaram a remar, só esqueceram que o barco estava amarrado, com a corda no cais. Remaram até cansar, tonto, dormiram e não saíram do lugar. Essa ilustração, irmãos, é boa, sabe por quê? Porque Deus tem feito tantas coisas boas, Deus tem nos dado tantas coisas boas, e às vezes a gente está preso em algo ruim, e não consegue viver o bom de Deus que Ele tem agora para nós. Você quer ser perfeito? Não deixe o pecado ser um carcereiro na sua vida. Extraia dele lições e viva o presente com toda a intensidade. Alegre-se naquilo que Deus tem te dado. Viva essa bênção que Deus nos concede todos os dias quando a gente abre os olhos e tem a vida diante de nós, com as agruras, com as lutas, com as felicidades, com as tristezas, com tudo. Mas é essa vida, irmãos, que Deus tem para você. Agora preste atenção, olha para a fita, eleva os seus olhos, corra a corrida que está proposta a você, olhando sempre para o autor e consumador da sua fé. Nós vamos chegar num lugar, nós vamos completar a carreira, nós vamos chegar lá. Então corra olhando para o futuro, olhando para a fita, olhando para o alvo, olhando para o prêmio que você vai receber das mãos do Senhor Jesus. Amém? Palavras bonitas do apóstolo Paulo. Agora sim, no corredor da morte. Agora sim, anos depois. Agora sim, mais velho. Agora sim, consciente da sua morte. Agora sim, certo de que a sua vida seria oferecida como um sacrifício a Deus. Agora sim, ele sabe que não vai sair mais da cadeia. Agora sim, ele pega pena e papel e escreve para Timóteo. Agora sim, ele coloca no papel a retrospectiva de uma vida consagrada. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele é um soldado que combate. Ele é um atleta que persevera. E ele é um dispenseiro que é fiel às coisas de Deus. Portanto, querido, olha, 2023 está aí. Viva-o com toda a intensidade, com os olhos no prêmio que Ele tem para você. E não se prenda ao passado. Deus tem muita coisa boa ainda para mim e para você. Amém? Quero convidar você a ficar em pé, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Que o Senhor nos ajude a compreender, Senhor, essas realidades que o Senhor coloca diante de nós. Há tantas pessoas preocupadas, desesperadas, há tantas pessoas inseguras, amedrontadas, com a perspectiva do nosso país. Que o Senhor acalme o nosso coração, que o Senhor abrande o nosso temor, que o Senhor nos dê graça para viver o dia a dia, sabendo que tudo está debaixo da Tua soberana mão. Ajuda-nos a viver, Senhor, desvencilhados de alguma coisa que nos feriu, que nos magoou. Que o Teu Espírito Santo trate o nosso coração e que a gente possa cortar as cordas que talvez nos aprisionem a viver melhor o hoje, a desempenhar melhor o nosso ministério, a viver melhor
o dia que o Senhor nos tem dado, a experimentar um coração mais disposto, mais grato. Ajuda-nos, ó Deus, a sempre ter os olhos no futuro, não ficarmos presos também a esse mundo, porque sabemos que o Senhor tem preparado coisas para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que o Senhor tem preparado. Ajuda os crentes, ó Deus, a depositar sua esperança em Jesus e não em homens, na soberania de Deus e não em governos humanos, e acima de tudo olhando para dentro de nós, para que 2023 seja um ano exponencial. Por quê? Porque eu serei uma pessoa melhor, eu me esforçarei, eu buscarei, eu ambicionarei essa perfeição pelo qual eu fui conquistado em Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda a tua igreja, dê destemor à tua igreja, dê alegria à tua igreja, dê à tua igreja essa fé que vence o mundo, como diz o teu servo João. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui, muito obrigado por aqueles que nos assistem nas redes sociais, que o Senhor nos dê um ano maravilhoso na tua presença, cheio das bênçãos do Senhor, e que o Senhor trate conosco, na individualidade do nosso coração, e que possamos juntos fazer a tua vontade, Senhor, florescer, produzir nesse mundo para a glória do teu nome. Agora, meu amado irmão, vá em paz, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém e amém.